neste vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu com o meu processo com a ressonância harmônica, por que eu não falei mais sobre isso aqui no canal, se eu desisti de fazer a ressonância harmônica, se eu parei com a ressonância harmônica. Muita gente tem me perguntado sobre isso, se você é uma pessoa que está ou pedindo o seu processo da sua RH, ou se você está no meio do processo, ou se você está ainda assistindo aí o Caminho das Palestras, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque você vai entender o que acontece quando a pessoa começa a fazer tanto o Caminho das Palestras quanto os pedidos da ressonância harmônica. Por que alguém desistiria num caso de não ser uma autossabotagem, mas quando que realmente é o caso de desistir ou não, ou de parar, e se eu parei mesmo, o que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, vamos lá, bem direto ao ponto aqui. Tô aqui tomando meu café e gravando esse vídeo para vocês. Bom, gente, o que aconteceu? Nos outros vídeos aqui do canal, eu vinha falando sobre o meu processo com a RH, e a verdade, que eu vou, assim, ser muito honesta, é que eu tive resultados estratosféricos enquanto eu estava assistindo ao Caminho das Palestras, né, que eu sou uma pessoa que realmente se conecta muito com o conhecimento, eu tenho muita facilidade de entender, então, assim, algumas pessoas diziam que não conseguiam entender o que o professor Hélio Couto falava, lá nas 150 horas de palestra. Para mim era muito fácil de entender o que ele estava falando, eu realmente, assim, não tinha nenhuma dificuldade de entender, e isso começou a expandir muito a minha consciência, né? Assistir, fazia resumo. Vocês podem ver que eu tenho 3 resumos aqui no canal, né? Tem um resumo em 7 minutos do Caminho das Palestras, tem um resumo sobre o tema de relacionamentos e tem um sobre prosperidade. Eu convido você a assistir todos eles, que eu vou deixar aqui nos cards, se você ainda não assistiu, porque eu gosto muito de conhecimento, né? Então, eu assisti todas as aulas, eu li vários livros e eu fiquei muito entusiasmada com o conteúdo do professor Hélio Couto, porque eu via que ele era a única pessoa do Brasil, talvez do mundo, que sabia falar sobre lei da atração de uma forma real, sabe, e profunda, que ia muito além de qualquer religião, sabe, ele vai muito além do que é o espiritismo, ele vai muito além do que é Umbanda, Cabala, várias coisas que eu já estudei, eu sentia que ele ia muito além, que ele adentrava muito nesses temas espirituais. Eu senti muita ressonância, muita verdade, assim, em momento algum eu questionei sobre a integridade no trabalho da equipe, ou do professor, ou se era ou não era canalizado. Assim, é real, tudo que ele fala é real, eu não questiono nada, assim, nada, 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 é real, é absurdo, é canalizado. Ele tem uma missão absurda aqui na Terra, né, e eu sou tão grata pela expansão de consciência, e assim, eu amei, né, ter tido essa chance de estudar com ele, e tô até hoje estudando e traduzindo o material aqui no YouTube, e vou continuar fazendo isso. No entanto, o uso da ferramenta da ressonância harmônica não é clickbait, gente, não é mentira que esse vídeo eu realmente parei, tá? O que aconteceu? Então eu tive todo esse resultado, inclusive de sentir que eu tinha recebido os pedidos, me alinhei com o meu propósito, estava vencendo aí os sintomas de depressão e de dependência emocional, comecei a canalizar muita coisa, senti que a minha mediunidade expandiu. Porém, quando eu fui começar a usar mais a fundo a ferramenta da ressonância mesmo, né, que você vai lá, aperta o play, coloca para tocar, eu senti que aquilo me desestabilizou bastante, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. E aí, eu já tenho enxaqueca crônica, né, que eu tratei com um neurologista psiquiatra durante muitos anos. E aí, a ferramenta da ressonância, como o Hélio Couto explica, né, que ela entra pelo chakra coronário, a onda, que é feito no astral, né, a ferramenta ela é feita no plano astral, e quando você dá o play, quando você se conecta, essa informação vai entrar pelo chakra coronário. E por isso causa enxaqueca, né, isso aqui eu tô supondo com base nas informações que eles têm, né. Por conta disso, dessa enxaqueca, ficou muito difícil de eu continuar, né, com a ferramenta. E aí, tem uma questão que é a forma como a ferramenta funciona, ou como as pessoas lidam, ou que talvez o meu corpo não estivesse muito preparado, que é
que são as catarses e os sintomas físicos dessas catarses e emocionais também, que acabou me dando muitas oscilações de humor, angústia, num período em que eu não estava muito bem para lidar com isso, né? Que eu acabei de passar por uma mudança, eu acabei de terminar um relacionamento, eu acabei de superar um estresse pós-traumático severo que eu tive no ano passado por conta então, assim, já era um momento difícil, eu vim morar sozinha, eu estava fazendo avaliação diagnóstica com médico, psiquiatra, psicólogo, para fechar diagnóstico de autismo, e fechamos diagnóstico. Então, além de tudo isso, todas as mudanças, eu ainda descobri que eu sou autista e tive que refazer a minha vida, né, remodelar a minha vida, entendendo que eu não tenho condições de ter tanto contato social quanto eu achava que eu tinha, que eu não tenho condições de ficar saindo na rua, indo em um monte de evento, e morando com um monte de gente, falando com um monte de gente o dia inteiro, todos os dias, como eu achava que eu tinha, que eu era capaz de fazer tudo que todo mundo faz. No meio de tudo isso, eu querendo fazer a ressonância harmônica. Aí vocês entendem que ficou um pouco demais, né, pra minha cabeça. Realmente, era muita informação, eram muitos estímulos aos quais eu estava sendo exposta. Eu estava estudando muito, então vocês imaginam que eu sou uma pessoa, isso aí é sintoma de autismo também, é característica de autismo. Que consumiu todo o conteúdo lá em 2, 3 meses e resumiu todo o conteúdo do Hélio Couto. Vocês imaginem que além de consumir o conteúdo do Hélio Couto, eu ainda fiz uma formação em barra de Access, comecei a estudar sobre Theta Healing, li pelo menos uns 3 livros de Access, consumi um monte de conteúdo sobre Access, consumi um monte de conteúdo sobre um monte de coisa. Agora eu me matriculei no Kabbalah Center para fazer um curso presencial de Kabbalah, que eu estava sentindo muita falta de ter um grupo de Kabbalah presencial em São Paulo. Ao mesmo tempo, comecei a fazer um grupo de desenvolvimento mediúnico num centro espiritualista presencial aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo, eu quis fazer uma formação em Reiki, ao mesmo tempo eu quis ir nas palestras do Wagner Borges todas as sextas-feiras, ao mesmo tempo em que eu quis ter uma vida social super incrível, que eu queria ver meus amigos, tipo, todo dia, eu não queria ficar nem um dia sozinha em casa, eu queria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sempre sair, tá, de gente, almoçando fora, sendo feliz. Fui num evento presencial, numa imersão presencial do José Roberto Marques, no IBC Coach, onde falou-se muito sobre mentalidade, sobre expansão da mente para enriquecer, para prosperar, para empreender. Foi um evento para empresários, para empreendedores, um evento de 3 dias, das 10 da manhã até às 11 da noite. Então vocês imaginam o que o meu cérebro autista teve que lidar nos últimos tempos. E aí, minha gente, eu cheguei num burnout. Eu tive um burnout real, um burnout de excesso de estímulos e excesso de informações, né? Até por isso que eu estou há um mês sem postar vídeos aqui no canal, porque eu tive que respeitar este momento. E no meio desse processo, eu mandei um e-mail lá no início, assim, quando eu senti que não estava me fazendo bem a ressonância, eu mandei um e-mail para o Hélio Couto e ele me falou: esses sintomas não são da ressonância, procure atendimento médico. E ele falou: e nesse caso é melhor parar com a ferramenta. Eu falei: caramba, se o Hélio Couto, né, que é a pessoa que criou a ferramenta, está dizendo que é melhor parar com a ferramenta, então eu vou fazer o quê? Eu vou parar com a ferramenta, né, gente? Porque assim, muita gente fala: se você parar é autossabotagem. Às vezes não é, tá? Às vezes é porque aquela ferramenta, ela não é o que você precisa naquele momento. Eu sinto de verdade que, como eu tenho essa questão, né, do excesso de estímulos, do excesso de informação que eu não consigo lidar bem, talvez a ferramenta da ressonância harmônica ela não seja tão indicada para mim, né, e devido à sensibilidade energética também, que, enfim, muita gente diz que não sente nada com a ressonância. Coloca a onda pra tocar, não muda nada na vida, não acontece nada. Gente, eu sou, tipo assim, o exato oposto dessas pessoas. Eu sinto muito, eu tenho muita sensibilidade. Qualquer ferramenta, barra de Access, tem gente que faz barra de Access e diz que não sente nada. A ressonância harmônica é uma ferramenta que realmente eu senti ela agindo no meu corpo de verdade, né? É uma ferramenta que é real. O motivo de eu ter parado não é porque não funciona, ou eu acho que não funciona, pelo contrário, funciona tanto que me sobrecarregou, né, o meu sistema aqui, e eu não estava conseguindo lidar. Eu acho que isso é importante, mesmo fazendo terapia, mesmo
tendo várias ajudas espirituais, eu não estava conseguindo lidar e optou-se então, né, por fazer essa parada. Não quer dizer que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos eu não volte lá e não possa voltar a usar a ferramenta. Só que nesse momento, com todo esse contexto, não estava sendo benéfico. E segundo Hélio Couto, não seria benéfico. Ele me falou, procure tratamento médico. De fato, busquei tratamento médico, foi feito o diagnóstico de autismo, foi feito o diagnóstico agora de um burnout autístico, né? Então, cara, a última coisa que eu preciso nesse momento é de uma ferramenta espiritual que vai, na verdade, confundir o que são sintomas médicos, digamos assim, ou psiquiátricos, de sintomas espirituais, né? Então, isso não seria bom, porque seria mais uma coisa aí para eu lidar, tá? Junto com isso, eu me dei conta que eu estava fazendo muitas coisas e que eu vou ter que aprender a fazer algo que é muito difícil, que é escolher, né? Então, poxa, será que realmente eu preciso fazer desenvolvimento mediúnico na quarta-feira e segunda-feira eu preciso fazer o grupo de cabala? Por que eu não escolho uma coisa só? Entendeu? Para eu ter um compromisso na semana. Gente, dependendo de onde você mora, é tranquilo. Quando eu morava em Porto Alegre, eu conseguia fazer faculdade, eu ia para aula todos os dias, eu ia e voltava de bicicleta, não era um problema. Eu ia todo dia para aula, voltava e eu não me sentia esgotada. Porém, desde que eu vim morar em São Paulo, cada vez que eu tenho que sair de casa para ir num lugar é muito difícil, sabe? Porque mesmo que eu vá de Uber ou de táxi, vão ser 30 minutos dentro daquele Uber. E às vezes, gente, assim, não é agradável. Às vezes o cara coloca uma música que não é legal. Às vezes a pessoa quer conversar. Enfim, eu sinto que eu sou exposta, né, a muitos estímulos. E isso acaba me drenando muito. Então, eu entendi, né, que eu preciso escolher. Então, tipo assim, eu quero ao mesmo tempo ser essa guerreira espiritual que tem formação em todas as terapias. Eu falei, gente, será que eu preciso mesmo, né? Eu preciso ser reikiana, eu preciso ser facilitadora de chakras, eu preciso ser teta healer, eu preciso conhecer a fundo, assistir todas as palestras do professor Hélio Couto. Eu preciso, tipo assim, eu já entrei tão fundo em tudo, né? Você me perguntar, o que falou o Dr. Joe Dispenza? Eu vou despejar aqui pra você. O Joe Dispenza é isso, isso, aquilo. Abraham Hicks é isso. Bob Proctor, dicionário ambulante de espiritualidade e terapias. E é por isso que eu criei este canal. Porque imagina a loucura que ia ficar na minha cabeça se eu não tivesse sequer um local para compartilhar. Socorro, Deus. Nem era pra eu estar fazendo esse vídeo. Você tem noção que não era pra eu estar fazendo esse vídeo? Era pra eu estar deitada, dormindo. Só que eu não consigo. Enfim, dito isso, eu entendi que eu preciso escolher. E aí, dentro dessa escolha, a minha escolha é de não ficar com a ressonância harmônica nesse momento. Num dos livros que eu li, que chama Reality Transurfing, já falei desse livro várias vezes aqui no canal, eu li, né, o autor fala, gente, desculpa, eu tô com mais dificuldade de falar do que o normal, tá? Isso é o burnout. Vocês, quem acompanha aqui o canal sabe que eu me comunico super bem. Esse é um período atípico, eu tô com muita dificuldade de fazer coisas que eu sempre fiz, tipo, falar com a câmera, tipo, sei lá, cuidar da casa. Esse autor, ele diz que para você escolher quando algo é para você tomar uma decisão, você deve sentir. Se ao deixar a ideia livre, ao desistir daquilo, você sente no seu corpo uma sensação de alívio. E aí eu pensei sobre desistir da ressonância harmônica, não precisar passar por todo esse processo de enxaqueca, de lidar com as sombras, de, sabe, esse processo que estava sendo realmente duro para mim. E eu senti um profundo alívio. E assim, algumas pessoas vão dizer, mas isso é o ego, que não sei o que, não sei o que. Pode ser que seja, gente, mas o ego, ele precisa estar preparado para a iluminação. Você precisa ter um ego forte para que ele consiga lidar com o conteúdo espiritual também. Não é sobre você aniquilar o ego, sabe? É sobre você fortalecer o seu ego, porque você precisa dele para viver aqui na matéria. E o que eu sentia é que eu tava, tipo, quase dissociando, sabe? Eu tava começando a enlouquecer de tanto consumo de conteúdo espiritual.
e tantas terapias, né, e hipnose, e tantas coisas que eu estava fazendo. E eu senti que chegou um momento que menos é mais, sabe? Menos é mais. Em vez de ficar fazendo tanta coisa, querendo fazer tudo, querendo se especializar em tudo, né, querendo salvar o planeta aqui, porque o meu canal precisa ser o canal que vai ajudar a despertar as pessoas. Cara, não, entendeu? Tipo assim, não. O meu canal vai ser o canal que eu vou compartilhar aqui as coisas e algumas pessoas vão se beneficiar. E é isso. E tirar esse peso, né? E meio que aceitar que, cara, é isso, né? E é muito difícil também gravar esse vídeo para falar que eu desisti, que eu parei de fazer a ressonância harmônica quando o meu canal basicamente cresceu, né, em torno da ideia de eu compartilhar aqui a minha vivência com a ressonância harmônica. Eu tive que lidar muito com isso, com esse medo de estar decepcionando as pessoas, né?